Revendo a história do Espiritismo, parte número 5. O episódio de Hydesville. Da página 40 à página 71, Arthur Conan Doyle descreveu o episódio das Irmãs Fox em sua magistral obra A História do Espiritualismo. A maioria desses fatos é sobejamente conhecida pelos estudiosos que se debruçam em todos os opúsculos que tratam do assunto. Desta forma, para não sermos repetitivos, vamos nos ater a alguns fatos não muito mencionados para não alongarmos sobremaneira este despretensioso estudo. O humilde espírito de um mascate pode ter aberto uma passagem para a manifestação dos mortos de todos os níveis, que a partir de 31 de março de 1848 tiveram acesso ao outro lado do véu, quando irromperam os incidentes de Hydesville, estado de Nova York. As testemunhas eram pessoas simples e os principais protagonistas eram família de fazendeiros de religião metodista que se mudaram para casa em 1847, já sabendo que aquela moradia gozava de má reputação. Naquele ano, uma tal senhora Leip já havia declarado ter visto a aparição de um homem de estatura mediana, usando as mesmas roupas que mais tarde foram identificadas como sendo de Charles Rosma, o suposto mascate assassinado. Faça-se justiça quanto ao suposto pioneirismo dos arranhões que passaram a ocorrer a partir de 1848, pois os mesmos já haviam sido detectados na Inglaterra em 1661, na residência da senhora Mompson, em Tidworth, e mesmo assim, antes, em 1520, em Oppenheim, Alemanha. Cerca de 200 pessoas se reuniram em volta da casa da família Fox quando os fenômenos se intensificaram, sob as luzes das velas que testemunhavam movimentos de camas, cadeiras e abalos súbitos detectados ao contato do solo. À medida que as notícias das manifestações se espalhavam, vizinhos acorriam em bandos, chegaram a formar uma comissão de investigação a fim de atestar a veracidade das maravilhas. Se a princípio os movimentos tornaram os Fox da noite para o dia celebridades, a repetição lhes trouxe quebra de privacidade e desconforto, inclusive para dormir. A falta de repouso chegou a quebrar o ânimo da senhora Fox, que passou a se sentir muito doente. Muitas vezes lamentou, considerando infelicidade morarem naquela casa. Passou a ser impossível atenderem suas ocupações diárias. Para testar a veracidade das palavras do comunicante, a senhora Fox perguntou a ele quantos filhos ela havia tido. A tipologia mostrou que o espírito sabia mais do que a senhora Fox do que ela mesma. O autor dos arranhões disse que ela havia tido 7 filhos, informação por ela contestada, pois sua conta havia parado no número 6, até que veio à sua mente que um havia morrido em tenra idade. Somente em 23 de novembro de 1904, portanto, 56 anos depois da erupção inicial dos fenômenos de Hydesville, foi encontrado por meninos de escola que brincavam na adega o esqueleto do humano que havia sido morto na casa, que passou a ser chamada a Casa Assombrada ou Casa Encantada. Entre a terra e os escombros das paredes da adega estavam a lata de mascate e os restos mortais, sem dúvida, pertencente
aquele homem que havia sido assassinado no quarto leste da casa. O achado confirmou as declarações feitas sob juramento por Margaret Fox em 11 de abril de 1848. Mais detalhes sobre o episódio de Hydesville poderão ser encontrados nos capítulos 4 e 5 do livro A História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Continuaremos na parte 6.